Antes do vídeo começar, eu só queria dizer que o meu RPG ainda tá acontecendo ao vivo todo sábado às 18 horas na Twitch, e no meu canal secundário já tem 2 episódios no YouTube. Eu divulguei aqui uns vídeos atrás e gostaria muito que vocês pudessem assistir e, se gostar, acompanhar, porque tá muito divertido e é um projeto que eu tô colocando bastante esforço nele. Apenas isso, agora peguem a pipoca e aproveitem que o vídeo tá meio longo. Há mais ou menos um ano atrás eu enviei esse vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu falo sobre um jogo que aparenta ser normal e divertido e até mesmo infantil, porém acaba revelando segredos bizarros escondidos por trás dele. E eu também exploro os vários finais que ele tem com seus diversos mistérios e enigmas. No final daquele vídeo eu revelei que uma continuação ia ser lançada no futuro e que estava diretamente ligada a esse jogo. E bom, já faz um tempo que lançou, porém finalmente eu consegui fazer esse vídeo só agora. Então, senhoras e senhores, eu sou o Samurai e sejam muito bem-vindos a Mrs. Lemons. Eu recomendo fortemente que vocês assistam o vídeo anterior, pois os jogos são ligados e compartilham toda uma história. Então, se você não conhece o jogo do Mr. Tomatoes, você pode não entender muito algumas coisas que vão ser mostradas aqui. No outro jogo, víamos um tomate e ele era o Mr. Tomatoes. A gameplay daquele jogo era alimentar o tomate com o que ele pedia, sem errar. Porém, às vezes tinha algumas dificuldades, como por exemplo, a voz dele distorcer e você não entender o que ele pediu, as luzes se apagarem e você não conseguir ver qual alimento você estava dando ele, e coisas desse tipo. Aqui, traduzindo, a senhora Limão é uma professora e ela te faz perguntas de matemática e outras questões de lógicas e raciocínio, e você tem que responder elas da forma correta. Existe também, como no outro jogo, a pontuação de raiva, que aqui é a irritação. No outro jogo, se você chegasse no máximo da raiva do Mr. Tomatoes, acontecia algumas coisas bizarras. Provavelmente aqui também acontece. E só para terminar de recapitular, você ganhava pontos no último jogo, no qual você podia trocar por itens na loja. Esses itens te ajudavam a passar as dificuldades de alimentar o tomate, como por exemplo, uma lanterna para quando a luz se apagava, ou um item para entender a voz distorcida. Aqui também tem o shopping e alguns itens que a gente vai explorar daqui a pouco. Como eu disse, ela faz perguntas que a maioria é de matemática, porém tem algumas outras, como por exemplo, achar o caminho correto de um labirinto de várias linhas bagunçadas, ver quantos triângulos tem uma figura cheia de triângulos e coisas desse tipo. E bom, já indo pro primeiro final, que é o mais comum, nós temos o final onde a irritação dela chega no máximo. Para ter esse final, você tem que errar todas as questões que ela pergunta ou não conseguir terminar no tempo. Fazendo isso, a seguinte coisa acontece. Your results are so horrendous. But I shouldn't blame you for that, right? No, you should. This human is pathetic. Just worthless. What are you even capable of? Oh, I know. Let's play a game. A very simple one. It's called rock, paper, scissors. The rules are simple. Rock beats scissors, scissors beat paper, and paper beats rock. Each of us will choose one of these, and then we will simultaneously show each other what we have chosen. So, here is the deal. We will play 3 times. If I'll win you 1 time, I will cut off your left hand. If I'll win 2 times in a row, I will also gouge out your eye. And if I'll win 3 times in a row, I will also kick you out of this game forever. But if you will beat me even once, I will take back all my words and leave you alone. Sounds good? Okay, let's start. Here goes your hand. Here goes your eye. Well, that's 3. Depois de ter sua mão esquerda e o olho direito arrancados, o jogador inevitavelmente perde e ele é expulso do jogo, recebendo também uma imagem no navegador do PC dizendo: você não vale nada. Assim como no outro jogo,
Aqui nós vemos também a identidade macabra do personagem que está na nossa frente, que estava escondida esse tempo todo, fingindo ser outra pessoa. Esse é o final de 10 de irritação, mas como eu disse, existem vários finais, então vamos explorar mais ainda. Resetando os arquivos, você consegue entrar no jogo novamente, porém dessa vez temos um grande problema. No primeiro final, ela arranca nosso olho e a nossa mão, e entrando no jogo dessa vez, estamos ainda sem os dois. Sendo assim, é basicamente impossível jogar o jogo, pois você não vê as respostas no quadro. Se você acabar perdendo de novo, você é levado para a mesma tela do pedra, papel, tesoura, mas ali ela reconhece que você já tá sem um olho e sem uma mão e fala algumas coisas diferentes, e simplesmente depois te expulsa do jogo. Por um tempo o pessoal ficou preso nessa parte, pois não tinham nada que podia ser feito ali. Foi então que na página do jogo, quando um usuário comentou sobre essa mesma coisa, os desenvolvedores apareceram respondendo esse comentário de uma forma bem interessante. Pois é, a vida sem um braço e um olho é bem chata. Se pelo menos houvesse alguém que possui algumas mãos e olhos fresquinhos e cortados para você poder pegar emprestado. Foi então que o pessoal rapidamente entendeu do que se tratava. No jogo passado, que era o do Mr. Tomatoes, em algum momento era descoberto que a gente não estava alimentando ele com algumas frutas e comidas de verdade, porque quando ele revela a forma bizarra dele, a gente vê que tem cérebro, mão e olho, e era isso que a gente estava alimentando ele. O pessoal rapidamente ligou os pontos, e então agora, abrindo o jogo do Mr. Tomatoes e dando play, a gente vê que a gente também tá sem a mão e o olho ali. Errando de propósito ali para aumentar a raiva dele no 10, nós vamos para a tela onde ele tá do mal e aparece os alimentos que são as partes decepadas. Clicando então no olho e na mão, simplesmente genial, eu diria. Já que estamos aqui, vamos falar de mais um final rapidamente. No jogo do tomate, se a gente comprasse a faca e usasse nele, o seguinte acontecia. Oh, I didn't think that everything would turn out that way. You are either much smarter than I thought, or you are just a monster like me. Well, you won, for now. Congratulations, you finished the game. Goodbye. Foi então que descobriram que se você comprar a faca no jogo do Mr. Tomatoes, você tem ela no jogo da Senhorita Limão. E usando ela na Mrs. Lemons, o seguinte acontece. Well, you tried, to say the least. But you can't kill me with some random piece of metal that you found. See? It did absolutely nothing. To be fair, I didn't know that you planned to kill me or something like that. At least now I know what a terrible person you are. And you disgust me. I will make sure that you won't hurt anyone else. Get lost. Foi então que um tempo depois foi descoberto que para você conseguir matar a Mrs. Lemons com a faca, você tem que fazer uma coisa primeiro. Você tem que ter estrelas o suficiente para comprar o que é chamado de artefato, e ela é uma caveira. Comprando essa caveira, ela fica ali na mesa, e trazendo a faca do jogo do Mr. Tomatoes e usando ali novamente, o seguinte acontece. Well, you tried, to say the least. But you can't kill me with some random piece of metal that you found. There is no way you actually did this. I'm actually impressed. I could get rid of any knife, but even I can't get rid of this skull's curse. This is incredible. I'm so proud of you. But all your efforts were in vain, because she definitely won't let me die like that. And that's a bummer. Well, she's right. I just can't let this happen. Greetings. Sorry for interrupting your little conversation, but life of this person is actually very important to me. You see, I live in this body too, so I just can't let her die. In this world, there are so many timelines, so many possibilities, so many realities. So, what if I will tell you that the reality where we are right now is no longer the one where you stabbed her, and the reality where you will be in a moment is the one where you never existed. Isn't this exciting? So, let's change the reality once again.
Junto com o jogo da Mrs. Lemons vem um outro arquivo que se chama Projeto Ouroboros. Abrindo esse programa, nós temos a seguinte tela. Esse projeto contém informação confidencial. Apenas pessoal autorizado pode acessar qualquer data dentro do Projeto Ouroboros. Clicando no botão abaixo, você iniciará um protocolo de escaneamento de segurança, que irá escanear sua identificação pessoal. Por favor, note que esse protocolo só pode ser executado uma vez. Se você não for registrado, seu acesso nesse projeto será bloqueado permanentemente. Agora prossiga. Se você tentar entrar ali logo de cara, acontece o que foi avisado. Você não consegue e seu acesso é negado. Provavelmente temos que fazer alguma coisa para ganhar acesso. Talvez fazer o final perfeito, onde a gente não aumenta a irritação da Mrs. Lemons. Para fazer isso, vamos precisar de algumas coisas. Os itens. Na loja temos alguns itens. Temos um soprador de vento e ele é usado para tirar um papel que tampa a resposta no quadro. Temos um remédio para dor de cabeça que é usado para quando você começa a ficar com dor de cabeça e sua visão fica embaçada, te atrapalhando a ver as coisas. Temos também um martelo que é usado para bater no relógio e parar o tempo por um momento, fazendo a contagem parar por um momento. Temos também uma chave e algumas outras coisas. Temos também os artefatos, que não tinha no jogo do Tomate, e que são usados para coisas diversas, e eu vou falando deles conforme a gente for usando. Existe também, como vimos, a possibilidade de pegar alguns itens lá do jogo do Tomate. E bom, como eu disse, para você conseguir um final perfeito onde a irritação dela fica em 0, vamos precisar usar bastante desses itens. Usando eles e finalmente conseguindo chegar na última questão sem irritar ela, você responde ela corretamente. Então ela começa a falar. Good job. I guess that's all the tasks I have. Wonderful. I didn't expect you to be so smart. I haven't had such a smart student for a long time. So, let's get straight to the point. As I promised, you will get a reward. Since you are that smart, I think I will do something special for you. I will give you one of my abilities. Sage's Judgment, to be exact. It will automatically modify your player ID to meet any needed requirements. To put it simply, think of it as a pass to absolutely any place with valuable information. I think you will find a use for it. Well, I guess it's time for me to go. There are still a lot of people in the world whose abilities and knowledge I want to test. You did a great job. I hope we will meet again. Goodbye. Ela então diz que vai te dar acesso a algumas coisas. E bom, o Projeto Ouroboros, obviamente. Entrando ali no Projeto Ouroboros, digitando o código que ela te deu que aparece no seu computador e é diferente para cada player, você então consegue acessar o Projeto Ouroboros e entrar nele. Entrando nele, você dá de cara com a seguinte coisa. Olá, bem-vindo ao Projeto Ouroboros. Ou a sua cópia recuperada, para ser mais exato. É impossível ignorar ou hackear a verificação de identificação nesse programa, então a única maneira de chegar aqui é sendo um usuário registrado, ou seja, o criador desse projeto, ou ter a minha habilidade. Se você está lendo isso, você me provou que é digno de saber a verdade e, portanto, eu te dei essa minha habilidade. Este programa é a versão arquivada do Projeto Ouroboros original, e tenho certeza que o criador não sabe sobre essa cópia recuperada, e ainda acha que apagou completamente esse projeto. Todas as informações desse projeto são um mistério para mim, pois nunca o vi em sua forma original. Infelizmente, embora eu tenha conseguido recuperar esse projeto, todos os dados aqui estão corrompidos. Bem, já que você foi escolhido pessoalmente por mim, acho que não será difícil você recuperar tudo. Não acho que você pode nos ajudar de alguma forma, mas vale a pena tentar. Boa sorte pra você, meu aluno maravilhoso. Lendo isso, dá pra saber que provavelmente é a Mrs. Lemons falando com você, te deixando uma mensagem. Nesse programa existem várias janelas e a maioria com pontos de interrogação que aparentemente nós temos que desbloquear, descobrir. Em uma das abas aparecem informações sobre o Mr. Tomatoes, dizendo: informações da forma. Essa é a sua forma básica. O corpo principal foi adaptado em um vegetal para simplificar a estrutura dos interiores. Ele pode absorver códigos do receptáculo, mas precisa que alguém o ajude. Isso é basicamente o que a gente faz no jogo do Tomate. A gente alimenta ele e depois descobre que, na verdade, ele está se alimentando de códigos e ficando mais forte, para então conseguir se libertar e ir para a internet.
Habilidades. Não há habilidades especiais. Nível de ameaça 1. Em outra aba temos algumas informações sobre a Senhorita Lemons. Informações da personalidade. Essa é sua real forma e personalidade. O corpo principal foi adaptado para uma fruta para simplificar a estrutura dos interiores. Possui diversas personalidades que vivem dentro dela. Não pode devorar códigos do receptáculo. Habilidades desconhecidas. Nível de ameaça 5. Aparentemente, cada forma bizarra da Senhorita Limão é uma diferente personalidade dela que é despertada conforme as situações ocorrem. Então, aquilo que a gente viu quando a gente irritou ela no máximo é uma das personalidades. E ali, no Projeto Ouroboros, aparentemente temos informações das outras formas bizarras que apareceram até agora. A primeira é exatamente essa, que a gente leva a irritação dela no máximo. Seu nome é Lamia. Nesse programa temos algumas informações. Uma das personalidades. A aparência dessa personalidade causa uma leve mutação do corpo principal, causando seu sangramento. Ama sangue e tortura, fazendo-a ser conhecida também como a Rainha Sangrenta. Condições de gatilho. Irritação do corpo principal. Habilidades. Marca permanente. Qualquer ferimento que essa personalidade inflige existirá simultaneamente em todas as realidades. Até mesmo se houver viagem no tempo, a ferida ainda existirá. Nível de ameaça 8. Com aquele final onde a gente tenta matar a Mrs. Lemons com a faca e a maldição da caveira, vemos ela dizendo que ela não a deixará morrer. E quando ela diz isso, vemos uma das personalidades. Aqui no Projeto Ouroboros, essa personalidade tem o nome de Lorelai e as seguintes informações. Uma de suas personalidades. Ela tem uma natureza egoísta e uma habilidade incrível que usa apenas para benefício próprio. Por causa dessa personalidade, o corpo principal é quase impossível de destruir. Condições de gatilho. Aparece apenas quando o corpo principal está prestes a morrer. Habilidade. Controle versátil da realidade. Essa personalidade é capaz de mudar a realidade para qualquer outra que exista atualmente, a qualquer momento. Além disso, altera a realidade apenas para os alvos selecionados, deixando todos os demais na anterior. Nível de controle do sistema 2. Nível de ameaça 10. Pra gente descobrir mais personalidades, a gente precisa fazer os outros diversos finais. Então vamos tentar. Em mais um final, se você ficar meio termo em relação à irritação dela, um final diferente ocorre. Para isso, você precisa terminar o jogo sem irritar ela no máximo, porém irritando ela um pouco. Quando isso acontece, temos a seguinte cena. Well, I think that's it. Congratulations. To be fair, your performance was not the best. Don't get me wrong, it was alright, but it was so Boring, 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 boring. Come on, let's have some fun. Got you. Entertain me, and try to not die too fast. É extremamente difícil passar disso e perdendo todos os dedos da mão você perde a luta. Quando isso acontece, ela diz o seguinte. Get up. Please, get up. Don't die. I want to play with you some more. Open your eyes. Então, mais uma entrada aparece no Projeto Ouroboros. Essa personalidade psicopata se chama Luxia. Informações da personalidade. Uma de suas personalidades. O aparecimento dessa personalidade provoca uma ligeira mutação no corpo principal. Desaparece quando o corpo principal fica cansado. Tem olhos incrivelmente perigosos. Condições de gatilho. Corpo principal está entediado. Habilidades. Olho da vontade. Essa personalidade pode fazer qualquer criatura se mover contra sua vontade. Olho do veloz. Essa personalidade pode mover instantaneamente qualquer criatura a uma curta distância de sua localização anterior. Nível de controle de sistema 6. Nível de ameaça 6. Depois desse final, se você tentar abrir o jogo dela, aparece Game Over com aquela mão sem os dedos. Depois disso, uma nova e última personalidade da Mrs. Lemons é descoberta. Para isso, você tem que fazer o final onde você mata o Mr. Tomatoes lá no jogo dele. Então ela aparece. You won.
was able to finally absorb her. Her despair was so beautiful, so incredible. I'm finally free. The void is just incredible, isn't it? Infinite void of nothing. Even time stops its course here. There are no senses, no death, no life. Only void. Only one endless moment. Only my thoughts that you can hear. So, let's enjoy this moment together. In complete silence. Depois disso, uma nova e última personalidade da Mrs. Lemons é descoberta. No projeto Ouroboros, essa nova personalidade também tem um nome, e o nome dela é Lilith, e a seguinte descrição: uma de suas personalidades, a única personalidade capaz de manter o controle do corpo principal para sempre. O aparecimento dessa personalidade transforma todo o recipiente ao seu redor em um vazio sem fim. Condições de gatilho: desespero. Habilidades: vazio sem fim. Neste vazio sem fim, nada além de Lilith pode se mover, respirar, morrer, ouvir, crescer ou falar. Nível de controle do sistema 0, nível de ameaça 9. Na aba do Mr. Tomatoes lá no projeto Ouroboros vai aparecendo também as outras formas dele, assim como da Mrs. Lemons. Puxando todas as formas que vimos no jogo do tomate no passado, temos algumas informações sobre elas também. Devorador de almas, forma avançada, torna-se um pouco mais escuro que o normal, tem uma língua de serpente. Nessa forma ele perde a visão, mas aguça todos os seus outros sentidos 687 vezes. Condições de gatilho: destruição do código do receptáculo ou a absorção do código do receptáculo. Habilidades: sentidos aprimorados. Nessa forma ele possui sentidos incrivelmente aprimorados, permitindo-lhe se mover muito rapidamente e devorar instantaneamente uma partícula da identificação pessoal do usuário após um curto tempo de preparação. Regeneração: a absorção do código do receptáculo nessa forma cura suas feridas, mas entorpece seus sentidos. Nível de controle de sistema 2, nível de ameaça 3. Essa é aquela forma que a gente luta contra ele no jogo do Mr. Tomatoes. A próxima forma é o Devorador, forma avançada. Para manter essa forma ele precisa devorar uma enorme quantidade de código do receptáculo. Nesta forma, ele representa mais uma ameaça para o receptáculo do que para o usuário, capaz de devorar uma partícula da identidade pessoal do usuário. Condições de gatilho: superabsorção de código de receptáculo com tipo conflitante. Habilidades: festa devoradora. Ele é capaz de gerar um código de receptáculo previamente devorado para devorá-lo novamente. Nível de controle de sistema 4, nível de ameaça 4. Calamidade: forma corrompida. Nesta forma ele pode controlar totalmente o sistema devido à absorção excessiva do código do receptáculo não conflitante. Ele perecerá rapidamente e se fundirá com o receptáculo. Condições de gatilho: superabsorção de código de receptáculo não conflitante. Habilidades: controle total. Nessa forma ele é capaz de controlar totalmente o sistema. Nível de controle de sistema 10, nível de ameaça 7. Temos também o Glitch, informações da forma, estado de quase morte. Ele é capaz de falar e existir visualmente apenas graças aos resquícios de seu código. Irá inevitavelmente perecer. Condições de gatilho: exclusão do núcleo. Habilidades: não possui. Nível de controle de sistema 0. Nível de ameaça 0. E por último,
O nome dele tá como desconhecido. Informações da forma desconhecido. Devido à constante separação de pequenos pedaços de seu núcleo, ele está lentamente se desintegrando. Habilidades: separação do núcleo. Ao separar pequenos pedaços do seu núcleo, ele cria cópias exatas de si mesmo, deixando neles todas as suas memórias até o momento da separação. Ele não controla esse processo e não pode pará-lo, pois seu núcleo está ligado à rede mundial de computadores. As cópias criadas não sabem que estão separadas do núcleo e se consideram original. Outras habilidades são desconhecidas. Nível de controle de sistema, desconhecido. Nível de ameaça, desconhecido. Conforme você vai fazendo todos esses finais que foram mostrados aqui, você vai ganhando alguns códigos e é esses códigos que você coloca lá no projeto Ouroboros para ir desbloqueando as entradas. Depois de fazer tudo, é possível então descobrir uma das coisas mais importantes que possui ali. Primeiro temos os logs. São logs científicos recordando o andamento de alguma coisa, algum projeto científico ou algo parecido. Temos ali vários números de tentativas, com o receptáculo sendo citado, a condição e a consciência dele sendo citada, quanto tempo esse tal receptáculo sobreviveu e coisa desse tipo. Cada log vai mudando conforme esse projeto misterioso vai acontecendo. O receptáculo acordou com sucesso depois de 1 minuto e meio. A condição dele é instável e ele não está consciente. Porcentagem de geração de código conflitante 80%. Se eu simplesmente ler todos os logs de experimento, vai demorar muito, mas o que importa é que ele começa falhando, porém as coisas vão começando a funcionar conforme vai avançando. Até que em alguns outros logs nós temos a criação do receptáculo está completa. O receptáculo é diferente de uma inteligência artificial. Ao invés disso, ele é um ser vivo. O receptáculo tem seu próprio DNA, é capaz de pensar e também tem sua própria personalidade. O receptáculo está sob completo controle e tem uma alta compatibilidade. Condição do receptáculo estável. Conforme vai andando mais ainda, parece que o receptáculo aprendeu várias línguas e agora está possibilitado de se comunicar criando textos. O receptáculo também quis ganhar um nome e ele foi nomeado, porém o nome dele não aparece ali. Mais adiante, o receptáculo continua a se autodesenvolver e autoexpandir. Porcentagem de geração de código conflitante não aumentou. O receptáculo estará pronto para a encapsulação em breve. O receptáculo se desenvolveu e expandiu até o tamanho esperado. O receptáculo está pronto para a encapsulação. Condição estável. Receptáculo foi encapsulado. Condição estável. Então, os logs continuam. O sujeito entrou com sucesso no sono criogênico. O cérebro do sujeito ainda está funcional. O sujeito está pronto para a transferência de mente. A mente do sujeito foi transferida com sucesso para o receptáculo, aguardando a adaptação do receptáculo. O receptáculo adaptou-se com sucesso à mente e às memórias do sujeito. Status do receptáculo: despertado. Por alguma razão, o sujeito reteve todas as suas memórias de vidas passadas. Ele se lembra de seu nome, bem como a causa de sua morte. Devido a esse fato, sou obrigado a eliminar o sujeito. Possível causa: relação do limitador do receptáculo estava muito baixa. O sujeito se recusa a falar comigo, mas não tenta escapar. Vou demorar um pouco para encontrar uma maneira de destruir seu núcleo, então isso está a meu favor. E no próximo log temos: ontem consegui instalar o console em sua parte adaptada do receptáculo, mas hoje ele escapou inesperadamente do meu sistema para a rede mundial de computadores, através de uma pequena brecha, esticando o receptáculo. Não tive tempo suficiente para destruir seu núcleo através do console. E, bom, ajudar alguém a fugir para a internet é exatamente o que a gente faz no jogo do Mr. Tomatoes. Então, seriam esses logs sobre o Mr. Tomatoes? Aparentemente sim. Para ter um pouco mais de contexto e continuar com a teoria desses logs e saber mais ou menos o que aconteceu, nós precisamos ler as notas. Essas notas ficam embaixo daquela mensagem que aparece pra gente pela primeira vez, que é a mensagem para o jogador dada pela Mrs. Lemons. Conforme você vai jogando, você vai liberando essas notas. E, bom,
temos uma história muito interessante aqui. Temos 9 notas. Nota 1. Cada vez que vou a um bar encontro o mesmo cara lá. Toda vez ele senta no mesmo lugar e bebe a mesma cerveja. Hoje, quando ele ficou bêbado, ele falou comigo. Seu nome é Sebastian, se me lembro bem. Acontece que a garota que ele ama não sente o mesmo por ele, então ele vem aqui todos os dias para se embebedar. Que idiota ele é. Enche sua dor com álcool. Que pena. Mas quando penso nisso, não consigo imaginar o que teria acontecido se nosso amor por Marine não tivesse sido mútuo. Talvez eu fizesse o mesmo. Nota 2. Ontem Marine não se sentiu muito bem, então fui à farmácia comprar um remédio. Esse bar ficava bem ao lado da farmácia, então resolvi dar uma olhada lá dentro, para ver se Sebastian estava lá. Ele estava sentado como sempre no mesmo lugar e bebendo a mesma cerveja. Resolvi ir até ele dizer oi. Ele me ofereceu uma bebida, o que me deixou muito surpreso. Dessa vez ele reclamou comigo sobre seu trabalho. Acontece que ele trabalha como garçom em algum restaurante chique. Nunca teria pensado que um garçom comum pudesse ter tantas responsabilidades. Com tantas responsabilidades, ele é mais um mordomo do que um garçom. Não fiquei sentado ali por muito tempo, pois Marine estava me esperando em casa. Nota número 3. Hoje, mais uma vez, depois de comprar remédio, fui ao bar. Claro que Sebastian estava lá. Cada vez ele me paga uma bebida e fala comigo como se fosse um velho amigo meu, apesar de não sermos tão amigos. Ele me contou sobre a promessa que tanto queria cumprir. Esse idiota prometeu àquela amada que ela se apaixonaria por ele. Hahaha, simplesmente ridículo. Eu apenas desejei-lhe boa sorte. Não direi ao homem que me comprou uma bebida que ele está agindo como uma criança. Nota número 4. Marine piorou. Eu, como cientista, comecei o desenvolvimento da nova cura. Se a cura existente não funcionar, desenvolverei a minha própria. O desenvolvimento prossegue a bom ritmo. Às vezes, nos fins de semana, vou ao bar para me gabar do meu progresso para o Sebastian. Sebastian fala constantemente sobre essa garota. Acontece que o nome dela é Louise. Ela é professora do ensino médio e todos os dias ele vai lá bater um papo com ela. Quando o questionei com mais detalhes, percebi que se tratava da mesma Louise que era minha assistente. Quão pequeno é este mundo? Por fim, dei a ele algumas dicas sobre como agradá-la. Trabalhei com ela por muito tempo e tenho certeza que ela não prestará atenção a um idiota comum como ele. Nota número 5. Estou quase terminando de desenvolver a cura. Agora só falta testar e aprovar na capital. Então, Marine será saudável novamente. Mas antes de sair, fui ao bar ver o Sebastian. Nós realmente nos falamos como velhos amigos agora. Acho que agora posso realmente chamá-lo de amigo. Nota número 6. Depois de uma longa viagem até a capital, finalmente aprovei e testei a cura. Isto funciona. Funciona. Marine finalmente vai melhorar. Estou indo para casa amanhã. Tenho tantas saudades dela. Nota número 7. Marine está morta. Nota número 8. Hoje fui ao bar. Esse idiota continua falando sobre a Louise. Ele simplesmente não consegue ficar de boca fechada, hein? Amanhã pedirei ajuda a ele com um projeto de ciências. Sinto muito, Sebastian. Você é meu amigo. Você vai me perdoar. Nota número 9. Hoje passei na escola onde Louise trabalha. Eu disse a ela que sou amigo de Sebastian e que sei algo sobre seu desaparecimento. Pedi a ela que viesse ao meu laboratório amanhã para discutir o assunto. Claro que ela virá, porque ela se preocupa com ele, afinal. Tudo vai dar certo dessa vez, Marine. E bom, obviamente fica a pergunta: quem diabos é Louise e Sebastian? Pra gente descobrir isso, a gente precisa fazer mais um final no jogo. E esse final é comprar uma chave que tem no jogo da Mrs. Lemons. E então você descobre uma porta secreta para os aposentos da Mrs. Lemons. Ela vai achar ruim que você está invadindo o local pessoal dela e vai te expulsar do jogo. Porém, antes disso, é possível notar um número escrito no canto da sala em um local. E também é possível mexer na prateleira dela e pegar alguns documentos. Combinando esse número com os documentos lá no Projeto Ouroboros, nós desbloqueamos os nomes de algumas pessoas. E finalmente descobrimos que Sebastian Moriarty era o nome humano do Mr. Tomatoes. E Louise é a Mrs. Lemons. E como eu disse, conforme você vai fazendo os finais, você vai ganhando códigos. Em um dos principais finais, aquele onde você completa o jogo da Mrs. Lemons com a caveira e sem aumentar a raiva dela no máximo, você ganha a primeira parte do código. E aquele final da tela de erro, que aparece o Mr. Tomatoes com a nova forma desconhecida e destruída dele, você ganha a segunda parte do código. Juntando esse código e indo na aba desencapsulação, lá no Projeto Ouroboros, algo muito interessante acontece.
E bom, depois de fazer um vídeo falando de tudo que acontece no jogo do Mr. Tomatoes e agora falando de tudo que acontece no jogo da Mrs. Lemons, o que nos resta é juntar tudo o que aconteceu e entendermos melhor a história. Mas isso fica para um próximo vídeo que eu vou fazer só revelando a história e contando as teorias de tudo o que aconteceu entre Mr. Tomatoes e Mrs. Lemons. Então, para quem gostou, não se preocupem, porque vai ter mais um. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Me segue nas minhas redes sociais que vão estar aí na descrição pra gente poder interagir melhor. E eu tô fazendo meu RPG todo sábado às 18 horas na Twitch. Então é isso, até a próxima e adeus.